Boa tarde! Quase que a gente não consegue, mas conseguimos. Conseguimos por aqui. Boa tarde para quem tá tarde, né? Boa noite para quem vai ver de noite, bom dia para quem vai ver de dia. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos começando e lembrando que o assunto, né, é o desafio. O desafio da gente fazer o movimento, de nos colocar literalmente a serviço do bem, começando comigo, ajudando os meus amigos, meus primos, meus colegas, as pessoas que estão no meu entorno, né? Esse é que é o desafio. O desafio é a gente ir entendendo passo a passo os movimentos sistêmicos, dentro de vários olhares que nós vamos trazer, para que a gente possa começar a liberar, né, o fluxo, liberar a fluidez, a harmonia, a prosperidade, a abundância na nossa vida. A gente, mais do que entender tudo isso, é colocar esse olhar e esse movimento a nosso favor e a favor das pessoas que a gente compartilha a vida. Então, assim, eu quero inclusive que vocês experimentem fazer e depois vão lá no meu Instagram e compartilhem comigo. Ó, André, eu fiz. Ó, eu consegui fazer. Ó, eu fiz com a minha irmã. Ó, eu fiz com a minha amiga. Foi legal, foi interessante. Eu não consegui fazer. Me orienta melhor. Para a gente poder fazer essa comunicação, né? Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, deixa a pergunta, deixa o comentário. Né? Nós queremos observar a cura através da constelação familiar, né? Então, assim, é legal, nós estamos começando o desafio hoje, então também é legal falar assim, quais são os maiores desafios, quais são as maiores curas que eu estou buscando agora na minha vida, no meu sistema familiar, né? Porque nós vamos passar por várias etapas, então, e nós vamos seguir juntos dentro desse movimento. Esse é que é o negócio, a gente seguir junto, fazendo o movimento, se colocando literalmente, né, no movimento de poder ajudar os outros a se curarem. Na verdade, é um negócio muito interessante, porque a constelação familiar, né, as terapias sistêmicas chegaram num lugar tão interessante. Eu estou assim meio fanhosa, né, meio congestionada. Aí teve um amigo meu que me perguntou assim, você foi no médico? Eu falei, não, fui no terapeuta. Porque a gente começa a enxergar de um outro lugar. Eu já sei que isso que está aqui me congestionando, eu já sei que tem um convite por trás me mostrando um movimento que eu tenho que fazer diferente. Então, mais do que uma medicação, eu estou precisando de olhar para mim e olhar para o meu entorno para me poder fazer a mudança, né? Esse congestionamento vem falando assim, envolva-se, André, envolva-se com aquilo que efetivamente você já está envolvido e de alguma maneira está fingindo que não está envolvida. Então, eu procurei uma pessoa para me ajudar a me envolver com aquilo que eu preciso me envolver e saber me posicionar de uma maneira mais adequada, né? Na hora que a gente faz isso, e o mais legal de tudo isso, né, que eu vivendo esse desafio, a gente pode trabalhar com isso, né? Isso pode ser uma ferramenta de trabalho, pode ser um adicional no meu trabalho, ou eu posso só fazer isso, ou eu posso fazer isso com o meu trabalho também. Teve uma pessoa que falou, André, eu quero fazer isso com o meu trabalho, e mandou uma mensagem ontem. Eu quero trazer esse movimento para dentro do... Ela é advogada, eu acho o movimento do judiciário um movimento muito... qual foi a palavra que ela usou? Uma palavra forte. E eu quero ver se eu consigo fazer mais acordos e ter menos demandas para que o trabalho fique mais leve e mais rápido, para que os meus clientes fiquem mais felizes. Você imagina, se a gente faz o acordo, o advogado recebe antes, o cliente resolve a questão dele antes, tudo fica mais leve, né? Então, a gente tem que observar algumas coisas. E quando a gente, né, trazendo assim, nós vamos começar desde o princípio, quando a gente traz as leis universais, as ordens do amor, a gente vai, dentro da nossa observação, a gente vai poder ver aonde que é que as coisas estão acontecendo, né? Se eu tenho, por exemplo, histórias que se repetem. Ontem eu fui atender uma moça
E ela chegou aqui e ela falava assim, ai, minha mãe se separou, ai, meu pai se separou, ai, minha tia se separou, ai, fulano se separou. A fala dela era só dentro da separação. Mas à medida que eu fui conversando com ela, na hora que eu fui ver a grande dor que existia nesse feminino, na verdade é que essas mulheres não puderam ter mães. Na hora que a gente foi conversando e foi vendo, muitas delas já tinham tirado o útero, muitas delas já tinham tido câncer de ovário. Então, uma dor muito maior do que aquela dor que fica aparentemente ali parecendo assim mais superficial. A gente consegue, através das constelações, ir num lugar de cura mais profundo. E é interessante porque é o seguinte, se eu curo esse lugar do feminino, e diretamente eu já estou entrando também na cura do relacionamento. Porque se eu estou curando o feminino, eu também vou chegar na cura do relacionamento. Né? Então, quando a gente usa a constelação com essa ferramenta linda e maravilhosa para nos colocar nesse lugar, é muito lindo. Então, assim, eu tenho que entender esse movimento, né? Na hora que a pessoa chega, eu começo a fazer entrevista, eu vou conversando com ela, vou perguntando a ela e é aquele lugar, me coloco num lugar de escuta. E essa escuta, ela é sem julgamento. Às vezes é quase como que um estalinho que fala assim, olha, tem uma coisa aqui, plim. Aí você vai vendo, né? Aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto. Coisas que se repetem. Gerações de irmãos que brigam e repetem, sintomas que vêm se repetindo sistemicamente, disputas por dinheiro, disputas por imóveis, amores que não podem ser vividos, né? Isso a gente vai vendo isso acontecer. Falências, a gente vê assim, a pessoa que consegue ganhar muito dinheiro, de repente tem aquela falência. Quando chega na outra geração, torna a acontecer de novo, ou salta uma geração e torna a acontecer de novo. Na hora que a gente vai ver as histórias, a gente vai bater lá nas ordens do amor, na hierarquia, no pertencimento e no equilíbrio entre o dar e receber. É por isso que a gente tem que entender, a gente tem que mais do que entender, né? A gente tem que estar se observando o tempo todo se eu estou respeitando as ordens do amor no meu dia a dia, na minha vida. Se eu estou no meu lugar, né? Quando a gente fala de fluência de vida, e é muito interessante, por exemplo, fica parecendo que as coisas são meio desconectadas, mas não são. Para aquela empresa, se eu tenho uma empresa, para aquela empresa funcionar e ir bem, se eu não estiver num lugar bacana com a minha mãe, vai ser muito difícil da prosperidade e da fluência chegar aqui nessa empresa, chegar e permanecer. Né? Se eu não estou muito bem encaminhada com o meu pai, com a minha mãe, lá no profissional a coisa também vai pegar. Se eu tenho dificuldades com meu pai, provavelmente eu vou ter dificuldades com o meu chefe. E eu vou trocando de chefe, e não vai resolver. Por quê? Porque a questão de fundo, que a constelação normalmente mostra, né? E aponta, vai mostrar um probleminha lá com o pai. É claro que a constelação é fenomenológica. Eu não posso falar assim. Tá com problema com esse chefe, é um problema com o pai assim. Eu tenho que colocar no campo para mim poder observar e ler. E ver aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, nós temos muitas dificuldades, muitas dores que estão nos acompanhando nesse momento. O convite é a gente parar e olhar para nós como que é que a gente está. Você se pergunte daí, qual é o seu grande desafio nesse momento? O seu grande desafio é no seu emprego? O seu grande desafio é com sintomas? O seu grande desafio é na prosperidade? Qual é o seu grande desafio? É o dinheiro que chega e não permanece? É com seus irmãos? São com os vícios, com as dependências? Eu não consigo dormir, a insônia, né? Tudo isso é possível de ser constelado e ser visto.
E tudo isso eu posso chegar num lugar mais confortável, mais leve, mais gostoso na minha vida. E se eu posso, eu devo. E se eu posso, inclusive, aprender essas ferramentas para ajudar as pessoas que eu amo e aquelas pessoas que estão no meu entorno, ou até mesmo trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso, é tudo de bom e de maravilhoso. Eu adoro o meu trabalho, eu vivo disso. E eu acho que uma das coisas assim que me deixa tão nutrida e tão bem é porque eu gosto do que eu faço e porque eu vejo o bem que isso faz nos outros. E se faz nos outros, faz em mim também, porque nós estamos todos juntos, né? Então eu reconheço também os movimentos que vêm acontecendo em mim. Em mim, né? Então, assim, o convite agora é: qual é a situação? Você parar e pensar. Qual é a situação que está tão difícil para você agora? Nós vamos fazer uma dinâmica aqui para a gente poder olhar, né, para isso e ver se isso, qual é a maneira que isso está impactando a sua vida. Para que você possa observar, olhar, e não adianta só observar, não. Eu tenho que observar e eu tenho que escolher fazer diferente, né? Então, nós vamos fazer com os papeizinhos, tá? Cada um vai fazer com o seu papelzinho. Muitas vezes, o que está acontecendo é que a nossa criança é que está querendo resolver as questões. E aí fica mais complicado. Então, nós vamos olhar para tudo isso com calma, sem pressa, sem afobação. Se você quiser deixar os comentários ou perguntas, deixa os comentários e perguntas. Se depois, esse vídeo vai estar lá no YouTube depois, se você quiser voltar lá, assistir, deixar comentários, compartilhar lá, porque você não conseguiu entender agora direito, você quer refazer de um outro lugar, de uma outra forma, vai lá, olha, porque a gente vai num processo, num crescente nesses desafios. Quiser fazer os comentários comigo, vai lá no meu Instagram, deixa lá o comentário no meu Instagram, eu vou te retornar. Então, pega um papelzinho, né, igual eu ensinei na semana passada, também nós vamos ler o campo. Escreve o seu nome, eu vou escrever aqui, Andréia, estou escrevendo aqui meu nome. Coloca uma seta. Se eu coloquei uma seta numa direção, eu tenho que colocar todas as setas na mesma direção. Eu vou colocar a minha criança aqui. Coloco a seta na mesma... A seta é a direção do olhar, né? Eu tenho que saber se eu estou voltada para o passado ou se eu estou voltada para a vida. Se eu estiver conectada com o passado, é como se eu tivesse identificada com histórias com os meus ancestrais, ou como se eu tivesse ainda voltada para os meus pais, esperando que os meus pais façam algo por mim. Na verdade, eles já fizeram tudo o que eles poderiam fazer por mim. Eu agora tenho que ser aquele pai amoroso que eu idealizei para mim mesma. Eu tenho que ser a mãe amorosa que eu idealizei para mim mesma. Eu que vou ter que ser esse pai e essa mãe, né? Mas eu tenho que ver se eu estou voltada ainda lá para trás. Agora eu vou colocar aqui pai e mãe. Vou fazer um papelzinho para o pai e para a mãe. Vamos dizer assim, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver qual o símbolo que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uma estrela para significar essa questão que no momento está pegando. Então, você vai fazer um papelzinho com o seu nome, um papelzinho com o nome da sua criança, um papelzinho com o nome do seu pai e sua mãe. Será que eu separo? Vamos separar, vai ser melhor a gente separar. Vamos mudar, não tem importância não, pega 2 papeizinhos, escreve num papelzinho mãe, porque pode ser que a questão seja só com a mãe, pode ser que a questão seja só com o pai. Um papelzinho para o pai, né? Ainda mais se tiver questões de relacionamento, pode ser que, né? Então, e vamos fazer um papelzinho também assim para o fluxo da vida. Né? Vou escrever aqui vida. Então, vamos lá.
Vamos ver se vocês fizeram aí. Um papelzinho com o seu nome, um papelzinho com a sua criança, um papelzinho mãe, um papelzinho pai, um papelzinho vida e um papelzinho com uma estrela. A estrela é a sua questão. O que está pegando agora nesse momento. Se eu entender, inclusive, que isso que está pegando já é um presente que está chegando na minha vida para me fazer de uma maneira diferente, para o meu sistema ficar mais leve, essa estrela já começa até a brilhar. Se eu olho para ela dessa maneira, ela já começa até a ficar diferente. Então, vamos embaralhar esses papeizinhos, escreveu, embaralha esses papeizinhos, né? E vamos posicionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posicionei os papeizinhos sem saber o que é. Se eu virar um para cá, eu vou virar todos para cá. Se eu virar um para lá, eu vou virar todos para lá. Então, vamos ver. Como que tá essa situação? Olha que coisa interessante, né? Semana passada, na nossa última conversa, eu ensinei como que a gente tem que ler, né? Tá lá a aula gravada lá no YouTube, se você ainda não aprendeu, como que eu tenho que ler. Eu tenho que ler a partir de mim, né? Aqui tá minha linha do tempo. O que eu tô vendo? Eu tô indo pra lá. E é como se eu estivesse num enfrentamento com a vida. Eu tô quase que lado a lado com a vida aqui. Enquanto a vida tá indo pra lá, eu tô indo pra lá. Minha criança tá maior do que eu. E ela é maior do que eu. Ela chegou antes no tempo. Então, hierarquicamente, tá certo. O meu pai está também atrás de mim, maior do que eu. Então, também tá certo. Mas eu estou indo em direção ao quê? A quê? Ao que precisa ser visto no momento, na minha vida, e a minha mãe. E a minha mãe ainda olha para o que precisa ser visto. Então, eu estou diretamente conectada com isso aqui que está tão difícil para mim. A ponto de repente, me deixar um pouquinho congestionada. E impedindo a minha fluidez de vida. Então, qual é o movimento que eu tenho que fazer? Né? O primeiro movimento que eu tenho que fazer é olhar para essa criança, conversar com essa criança, falar com ela que eu agora vou ser o pai que ela sempre idealizou, que eu vou ser a mãe dela, eu vou ser o pai dela, e eu vou cuidar dela. Que ela, por favor, confie em mim, que ela me dê uma oportunidade, que eu amo ela, que ela é muito importante para mim, que eu quero que ela fique comigo, bem pertinho de mim, e que ela me deixe tomar as decisões e fazer essas escolhas e olhar para essas questões aqui, para essa questão que está difícil aqui, para que realmente eu possa entrar no fluxo da leveza na vida. Conversei com essa criança, ótimo, aí eu tenho que ir conversar com a minha mãe, né? Eu tenho que falar com a minha mãe, que eu agradeço pela vida que veio através dela, e que eu vou ficar com a vida que veio através dela. E eu vou deixar a humanidade dela com ela. Eu vou pedir a ela a bênção, que ela me abençoe, se eu posso fazer um pouquinho diferente. É como se eu estivesse indo, inclusive, é como se eu sentisse que eu estou indo tomar o lugar dela. Então eu vou falar, mãe, eu não quero o seu lugar é só seu. Eu sou a filha, eu sou a irmã, eu sou a tia-avó, eu sou a amiga, eu sou a namorada. Você é minha mãe. Eu não sou a companheira do meu pai. Eu te dou o lugar da esposa, eu é minha mãe, esposa do meu pai, e fico no meu lugar de filha. Né? E peço a você também, mãe, me deixa amar meu pai. Né? Ele é o meu pai. E olho para o meu pai e falo com o meu pai o tanto que eu agradeço a ele. O tanto que ele já me deu, o tanto que ele me proporcionou, a grandeza, a generosidade. E peço a ele também que me abençoe se eu posso ir para o mundo. Se eu posso sair debaixo da saia, da barra das calças dele e ir para o mundo, viver minha vida intensamente, plenamente e além do que ele foi. Reconheço tudo que ele fez e quero que ele possa me olhar e ver o tanto que eu fui além. Ele vai falar, poxa, quanto orgulho.
E eu deixo com eles a humanidade deles. Eu vou deixar com eles a humanidade deles. E aí eu vou ter que olhar para isso que está tão difícil para mim. Né? Se você está com questões, né, que você está com dificuldades financeiras, você vai ter que ver aqui o que está acontecendo aqui com o seu pai e com a sua mãe. Você vai ver aonde que você está repetindo a história. Se você está com dificuldades de relacionamento, você vai ver se de repente talvez você não está aqui no lugar da sua mãe. Se você está aqui no lugar da sua mãe, né, vai ser difícil você arrumar um namorado se você está lado a lado com o seu pai. Só o fato de você olhar para a sua questão, ela já se sente vista. Então você olha para a sua questão e fala: eu agora estou olhando para você. Eu agora estou entendendo. A nossa alma, ela atua num lugar do nosso inconsciente muito profundo. Muitas vezes a gente fica querendo fogos de artifícios e grandes movimentos para que algo aconteça. E a nossa alma, ela move lento, mas ela está em movimento. Quando eu coloco aqui e olho, eu literalmente estou me autorizando a olhar para isso. E quando eu coloco que o meu pai e a minha mãe estão aqui e eu estou depois deles, eu estou trazendo a ordem. E eu estou falando: você me trouxe até aqui, né? Então eu te peço, por favor, seja generosa, né? Peço a questão, se eu agora posso fazer um pouquinho diferente. Se eu posso agora olhar para a vida. Se eu posso, né, deixar de ficar olhando para trás, lutando, não concordando. É como se eu não estivesse concordando com o destino, né? Quando eu estou assim, eu estou num enfrentamento. A vida está indo numa direção e eu estou falando: eu não concordo com a vida. Deveria ser diferente. Né? Tudo que nos acontece tem um grande propósito e um grande significado. E isso faz toda a diferença. Né? Quando eu vou para o meu lugar dentro da hierarquia, muda para nós ali, tá? Quando eu vou para o meu lugar dentro da hierarquia, eu consigo, né? A hierarquia fala também de eu estar no meu lugar. Eu consigo a fluência nos relacionamentos. Eu vou diminuir os meus embates com os meus irmãos. Porque se eu estou, por exemplo, no lugar da minha mãe, os meus irmãos vão ficar me apontando que eu estou no lugar errado. Então eu vou ter enfrentamentos com os meus irmãos. Se eu fico no lugar de mãe, eu fico num lugar de autoridade, querendo dar ordem. Eu vou entrar nos enfrentamentos com os meus irmãos. Então, eu tenho que buscar estar no meu lugar. Se eu estou muito agarrada lá no meu pai, as relações amorosas vão ser difíceis. Né? Se eu não olho literalmente e não tomo essa vida que vem do meu pai e da minha mãe, e não escolho eu agora, tomando a vida que vem do meu pai e da minha mãe, ser o pai e a mãe dessa criança, e ser um pai e uma mãe muito amorosos e generosos, que vão cuidar dessa criança, eu vou ter dificuldade de ir para o mundo, de ser próspera, de ter leveza, inclusive de poder ir e voltar para visitar. Eu vou e volto, eu vou e volto. Né? Então, assim, quando eu faço o movimento de estar no meu lugar, e é muito interessante, porque quando a gente olha, é aquele momento, não significa que eu vou ficar naquele lugar o tempo todo, né? Então, quando eu olho agora, é como eu estou agora. Se eu faço amanhã outra situação, já é outro movimento. Então, é desse lugar de eu estar me auto-observando e também de ajudar os meus amigos a se observarem, que a gente pode entrar nessa corrente do bem, de ficar mais leve, mais fluido, mais gostoso, né? Uma outra coisa, né, que dificulta muito a nossa fluidez é a tal da exclusão, né? A lei do pertencimento fala que na hora que eu criei um vínculo, eu estou vinculada, não tem como eu desvincular. Eu sou obrigada a conviver com as pessoas o resto da vida? Não sou obrigada a conviver com ninguém. Mas cada um tem que ter o seu lugar. Então vamos tentar dar exemplos.
Se eu tive um primeiro relacionamento, pai do meu filho, e eu falo, eu nunca mais quero ver esse homem. Eu quero que ele desapareça. Ele não foi legal comigo. Isso é uma bruta de uma exclusão. Isso vai trazer dificuldades no meu filho, porque ele vai ficar lá sem um pai. Isso vai trazer dificuldades nas minhas relações afetivas, porque eu não estou dando lugar para aquele que veio antes na minha vida. É como se aquela pessoa ficasse de lá assim, ai, olha eu aqui, eu faço parte, eu pertenço, eu quero o meu lugar. Porque uma vez que a pessoa tem o direito àquele lugar, ela fica reivindicando o lugar dela. Então, muitas e muitas vezes a gente exclui, inclusive, sem se dar conta que está excluindo. Tem as grandes exclusões, né? Igual essa que eu dei o exemplo. Nunca mais eu quero saber do pai do meu filho e não vou deixar o pai do meu filho conviver com meu filho e vou mudar de cidade, não quero nada dele, não quero nenhum dinheiro, quero que ele morra. É uma exclusão gigante que vai impactar muitíssimo na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, né? Eu tenho que entender que o quê? Metade de mim é minha mãe, metade de mim é meu pai. Na hora que eu estou excluindo esse homem, eu estou fazendo com o meu filho o quê? Eu estou falando com o meu filho, você só é a metade. Isso pode, inclusive, trazer sintomas. Isso, inclusive, pode fazer com que o filho repita a mesma história do pai. Para quê? Para dar oportunidade ao sistema de falar, ok, você faz parte, você pertence. Então ele vai lá e faz igualzinho ao pai. Independente de ser um alcoolismo, um assassinato, um espancamento, me bateu, me maltratou, não interessa o que é. O fato é que, em eu excluindo, a possibilidade daquilo acontecer no meu sistema é gigantesca. E se essa exclusão causar danos, eu tenho que lembrar que o sistema busca se autorregular e se autoequilibrar a todo instante. Então, a gente também vai ver movimentos de compensação na busca de um equilíbrio desse sistema. Nós, seres humanos, fazemos isso por amor, né? Outro dia mesmo tinha uma moça que falou, eu reparei que depois que o meu irmão falou que estava com depressão, eu comecei a apresentar sintomas. Eu tenho sintomas, saro desse, aparece outro, saro desse, aparece outro. Como se em ela, fazendo sintomas, fosse diminuir a dor e a doença do outro. E essa compensação não funciona. Eu tenho que colocar no campo e eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para esse irmão e falar com ele, olha, isso é seu. E você está fazendo por você e pelo sistema. Você tem que resolver. Eu vou resolver o meu. Você resolve o seu. Né? Uma depressão é um grande convite a algo que foi excluído, que precisa ser visto. Então, qual que seria uma boa dinâmica para mim fazer? O primeiro movimento, né? Um movimento muito importante é eu reconhecer que eu estou excluindo. Às vezes eu não reconheço, eu fico fingindo que está tudo bem. Mas tem aquela exclusão que é pequenininha, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, ao invés de eu excluir descaradamente, eu fico naquele movimento de desqualificar, de falar mal, de desqualificar, de denegrir a imagem, de falar que não vale. Seu pai é isso, seu pai não presta, seu pai é mulherengo, seu pai não sabe ganhar dinheiro, seu pai nunca está presente, seu pai só está ausente. O pai está lá trabalhando para ganhar o dinheiro e a mãe está falando, você só está ausente. Né?
aquele tio que é alcoólatra, que está sempre excluído. Se ele já é o alcoólatra do sistema familiar, ele já está fazendo pelo sistema familiar. Se ele é louco e está sendo excluído, ele louco está fazendo por alguém que lá atrás fez alguma coisa, por amor ao sistema familiar. Se eu excluo esse louco, não vou colocando ele de lado cada vez mais, fingindo que não está acontecendo, vai tornar a acontecer e vai tornar a repetir. Né? Aquela tia louca, aquela tia avó doidinha, que todo mundo passou a vida falando que ela era louca, transtornada, bilolada, que a gente vai falando aquela chuvinha que vai repetindo, repetindo, repetindo. Na hora que a gente vai ver, tem duas sobrinhas netas ou duas netas aqui brigando como essa tia louca brigava com a irmã. E a gente não está entendendo por quê. Na hora que a gente vai colocar no campo, a gente vai ver que a briga é um grande desejo de inclusão daquela tia que estava sendo excluída. Então, o primeiro movimento é eu realmente reconhecer que eu estou excluindo. E eu posso, inclusive, eu não preciso fazer uma lista gigante, pegar o caderno e sair desfiando o rosário de quem que eu estou excluindo. Eu posso começar dando passos. Seleciono 1, 2, 3 pessoas que literalmente eu estou excluindo. Né? Posso fazer com bonequinhos, intenciono, né? Escolho uma bonequinha para essa pessoa. Eu aqui estou escolhendo agora uma pessoa que para mim está muito difícil. Escolho um outro bonequinho aqui para uma outra pessoa que está muito difícil. Vou escolher 2. Você escolhe uma, você escolhe 2. Olha e intenciona quem que é a pessoa que você está olhando. Pode ser um boneco, pode ser um objeto, pode ser uma almofada. Você coloca aí na sua frente, olha e intenciona. E vamos conversar com essa pessoa. Vamos falar com essa pessoa das nossas dificuldades. Né? Eu vou falar com essa bonequinha que eu sinto muito. Para mim está muito difícil. E eu vejo que essa história não começou com a gente. Eu vejo que essa história começou lá atrás. Se está tão difícil para mim, também está muito difícil para você. Eu sinto muito. É como se, eu percebo que é como se a gente estivesse uma espelhando a outra. Você vê em mim aquilo que é tão difícil para você e eu vejo em você aquilo que é tão difícil para mim. E muitas vezes eu fico querendo que você faça só do meu jeito ou que você desapareça. E eu sinto muito por isso. O seu lugar é só seu. E você tenta, inclusive, reconhecer coisas boas dessa pessoa. Né? Você tem uma família linda. E eu te agradeço por essa família linda. Muito, muito obrigada. Eu assumo a responsabilidade pela minha parte nessa relação. E deixo a sua com você. O meu jeito não é o jeito certo, o meu jeito é só o meu jeito, e o seu jeito é só o seu jeito. Eu sinto muito. Quando eu faço isso, eu já estou colocando aqui todos os meus sentimentos, eu já estou dando lugar para ela, o lugar dela. Se for sua irmã, você fala, você é minha irmã. Se for sua tia, você fala, você é minha tia. Se for sua amiga, você fala, você é minha amiga. Né? Se você está fazendo com a sua amiga, faz as falas para ela falar para a pessoa que ela está excluindo. Igual eu fui fazendo as falas aqui, você orienta a pessoa. Fala isso, você é minha irmã, você faz parte. Você é minha amiga, eu sinto muito. Nós pensamos diferente naquele dia. Aconteceu isso, e eu sinto muito. E agora eu estou te condenando, e te crucificando, e te excluindo, eu sinto muito. Isso vai trazer algo mais leve, né? Eu posso olhar aqui em vontade, me deu vontade, é outra cor que eu estou querendo. Olhar aqui e falar assim, eu sinto muito. Para mim, ainda é muito difícil. Eu vejo que da mesma maneira que eu, só serve para você se for do seu jeito. E eu reconheço que eu fico querendo que seja tudo do meu jeito.
E aí a gente entra num enfrentamento e eu fico desejando que você desapareça e você fica desejando que eu desapareça. Você sempre vai fazer parte e vai fazer parte importante da história. E pela parte importante da história eu te agradeço. Agradeço inclusive por tudo que eu aprendi com você. Por todos os desafios que eu enfrentei e ainda enfrento com você, eu te agradeço porque eles me fizeram e me fazem crescer. Você é um verdadeiro professor na minha vida. Por isso eu te agradeço e te dou o seu lugar, que é só seu e de mais ninguém. Quando eu faço isso, é como se tudo pudesse se aquietar, como se eu pudesse ficar mais leve, como se o outro pudesse ficar mais leve. Então, esse é o desafio. Deixei aí 2 dinâmicas, façam com vocês, façam com os amigos. Quando eu sou a excluída, escreve mais um pouquinho, Elza, para a gente entender, né? Quando eu sou a excluída, muitas vezes eu me sinto excluída e muitas vezes, sabe o que acontece, gente? Eu, com medo de ser excluída, me excluo. Ou então, eu fico querendo que o outro me dê algo que ele não pode me dar. Então, às vezes, por exemplo, eu fico assim, por que não me convida? Outro dia chegou uma mãe aqui e falava assim, mas ela não me convida para sair com a família dela, com coisa que a filha tinha que convidar ela o tempo todo para sair com ela. Como se na hora que nós colocamos no campo, ela era como se ela fosse a filha da filha. É como se a filha fosse a mãe. Então, é como se ela estivesse esperando da filha algo que a filha não tem para dar. Né? O pai da minha filha e o companheiro dizem mal de mim. Quando as pessoas dizem... Eu ontem falei isso, né? Eu levei 63 anos, Elza, para falar assim. Estão falando mal de mim. Eu vou deixar com eles o que eles pensam. Eu não tenho que querer que eles mudem o meu olhar em relação à minha pessoa. O que eles pensam e o que eles fazem, na verdade, é um problema deles. O que eu tenho que fazer é mudar o meu olhar para eles que estão me criticando, me julgando e me condenando. Quando eu consigo fazer esse movimento de olhar para eles, eu vou ver que eu também, provavelmente, estou olhando para eles e estou falando mal e condenando a atitude deles. Igual eles estão fazendo comigo. Entende? É aquela famosa frase, eu também. Eles estão falando de mim e eu estou falando deles. Eu estou sendo arrogante, ele está sendo arrogante. Eu estou sendo abusiva, ele está sendo abusivo. É o famoso eu também. Entende, Elza? Faz sentido para você? Você entendeu o que eu disse? O seu olhar para eles, e se você muda o seu olhar para eles, provavelmente eles vão parar de falar mal de você. Você não tem que querer que eles mudem. A mudança tem que vir de mim. Eu é que mudo. O que é que eu estou condenando tanto neles? O que é que eu estou julgando? O que é que eu estou falando que não vale, que não presta, que eles não são legais? Quando eu olho isso, eles podem, né? Já me senti vítima, mas agora tem que... Pois então, dentro desse movimento da vítima, né? A vítima e o agressor estão um aí para o outro. Se você está nesse lugar, né? Qual é o aprendizado desse momento? O que você precisa aprender? Eu preciso me amar e me aceitar do jeito que eu sou. Não é o que pensam de mim que vai fazer a diferença. É o que eu penso de mim. É o que eu sinto por mim que vai fazer diferença.
Se eu me amo, se eu cuido de mim, se eu falei assim, dentro desse movimento de entrar na corrente do bem, a gente tem que entender assim, que na hora que a gente nasce, a gente ganha um para casa, que é cuidar de um ser humano. Todo mundo na hora que nasce ganha um para casa. Agora você tem que cuidar de um ser humano. E qual que é esse ser humano? É você mesmo. Então, eu tenho que cuidar de mim da maneira mais primorosa que eu cuidaria de um outro ser humano. Defendendo, amando, cuidando, nutrindo, embelezando, ensinando para mim mesmo. Eu comigo mesma. E se eu consigo fazer isso comigo mesma, eu entro num lugar de me admirar. E se eu me admiro, o outro começa a me admirar. Eu me torno admirável. Se eu me valorizo, o outro começa a me valorizar. Se eu me respeito, o outro começa a me respeitar. Mas primeiro eu comigo. E como que eu estou olhando para o outro? Porque quando a gente vê, você olha para eles, né, você fala assim, eles falam mal de mim. Tem uma acusação. Então tem uma condenação deles também. Então é quase como se você também estivesse falando mal deles. Entende? Então você tem que mudar esse olhar e falar assim, eu agora vou cuidar de mim. E eu deixo com vocês o assunto de vocês. Ok? Obrigada, querida. Os comentários e os entendimentos são sempre muito produtivos e importantes, né? Então, o desafio está aí. Fazer, deixar os comentários lá no Instagram, fazer com as amigas, com as colegas, fazer com vocês mesmas. E a gente seguir no movimento, né? Eu gostar de fazer tanto isso e de entrar na corrente do bem. A humanidade está precisando disso, gente. E esse é um movimento que cada vez precisa mais. Então nós temos que compartilhar mais, nós temos que fazer mais, nós temos que trazer mais, nós temos que ter mais consteladores, nós temos que ter mais terapeutas, nós temos que nos colocar mais a serviço. Ok? Então vamos juntos nessa corrente do bem. Estou aguardando os comentários para a gente poder compartilhar. Um beijo grande e até breve.